Olá, boa tarde. O Supremo Tribunal Federal instituiu gabinete extraordinário para a reconstrução do plenário da Corte, destruído por vândalos durante os atos antidemocráticos no último domingo. A Polícia Federal concluiu a perícia que coletou vestígios para identificação dos responsáveis. No Jornal da Justiça de hoje, você vai ver as medidas já adotadas para evitar novos ataques e punir os responsáveis pelas últimas agressões. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, determina que forças de segurança adotem medidas necessárias para evitar novas invasões de prédios públicos ou bloqueios de rodovias. Essas medidas devem ser adotadas não só nos locais indicados pelos extremistas nas redes sociais, mas em todo o território nacional. STF determina a prisão de ex-secretário de Segurança Pública e ex-comandante da PM do Distrito Federal. Além das prisões preventivas de Anderson Torres e do coronel Fábio Augusto Vieira, Alexandre de Moraes também determinou busca e apreensão em endereços ligados às autoridades. E ainda, ministros do STF decidem hoje se referendam ao afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Nós começamos esta edição do Jornal da Justiça com uma explicação a você que nos acompanha. Desde segunda-feira, nós deixamos de exibir nossos telejornais por problemas técnicos provocados pela invasão de vândalos no prédio do Supremo Tribunal Federal. A TV Justiça funciona dentro do STF e o acionamento de extintores de incêndio molhou equipamentos eletrônicos que foram seriamente danificados. Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados, mas felizmente conseguimos fazer as correções técnicas para retomar nossa programação normal. Nós, da TV Justiça, reafirmamos o compromisso de empenhar todos os esforços possíveis para aproximar o judiciário da sociedade brasileira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que as forças de segurança adotem providências para impedir novos atos antidemocráticos em prédios públicos, vias e rodovias do país. A ação atende a um pedido da Advocacia Geral da União. Vamos conversar com a Carol, que já está aqui no nosso telão. Boa tarde, Carol. Quais foram as justificativas da AGU para essas determinações? Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. Olha, segundo o pedido da Advocacia Geral da União, há uma mobilização nas redes sociais para promover uma mega manifestação nacional em todo o país a partir das 6 horas da tarde de hoje. O ministro Alexandre de Moraes determinou que devem ser adotadas todas as medidas para impedir novos ataques antidemocráticos, não só nos locais indicados pelos extremistas nas redes sociais, mas em todo o território nacional. Além disso, as autoridades de segurança deverão realizar prisão em flagrante das pessoas que obstruírem as vias públicas ou rodovias ou também que participem de invasão de prédios públicos. Moraes ainda determinou a aplicação de multa de R$20 mil por hora para pessoas físicas e R$100 mil para pessoas jurídicas que se envolverem em atos antidemocráticos. A decisão ainda prevê o bloqueio de perfis nas redes sociais que estimulem a desordem. Segundo o ministro, essas medidas elas são preventivas, imediatas e necessárias para garantir a paz e a ordem pública. Cadu. Obrigado, Carol. Continuamos acompanhando. A Polícia Federal concluiu perícia no prédio do Supremo Tribunal Federal, praticamente destruído por vândalos que participaram dos atos antidemocráticos no último domingo. A repórter Viviane Novaes esteve no edifício sede e acompanhou o trabalho. O ministro Gilmar Mendes fez uma visita ao local e saiu emocionado com o que viu. Os peritos procuravam impressões das mãos e dos pés em tudo o que encontravam. Esta agente acha digitais em uma lata de tinta, que foi usada para pichar os vidros do edifício sede da Suprema Corte. A gente coloca a luz sobre o objeto e vê a reflexão da luz na impressão digital. E aí, vendo essa reflexão, a gente faz o devido processo, que é identificar, tirar fotografias melhores, etc. Os peritos também procuravam vestígios de sangue para exame de DNA e capturaram as imagens de câmeras de segurança. Eles também reconstruíram o que chamam de dinâmica dos fatos. A dinâmica dos fatos é quando você tem, por exemplo, um registro em vídeo mostrando como as pessoas entraram no local, o que elas manusearam. Isso facilita bastante o trabalho de perícia, porque a gente sabe exatamente em que ponto buscar uma impressão digital, um vestígio.
O trabalho de perícia no STF reuniu 90 agentes da Polícia Federal. No último domingo, os vândalos que participavam dos atos antidemocráticos invadiram o Supremo e destruíram o plenário onde ocorrem os julgamentos, os gabinetes, o salão nobre que recebe autoridades estrangeiras em visitas oficiais. O comitê de imprensa, onde ficam os jornalistas que cobrem o judiciário, também foi depredado. Os terroristas quebraram as vidraças do edifício sede, que passou por uma restauração há menos de 3 anos. O ministro Gilmar Mendes foi ver de perto a destruição. Nós acompanhamos a visita. Ele caminhou com assessores e policiais federais pelos 3 andares do prédio. Foi até o gabinete da presidência do STF, que também ficou destruído. No final da visita, o ministro estava emocionado. Temos que, inclusive, guardar todos esses estragos na memória. Temos que fazer algum tipo de memória para, de fato, que não nos esqueçamos de que no dia 8 nós tivemos essa tragédia. Eu me sinto um pouco destruído. Eu vivo há muitos anos aqui. Agora, servidores da Suprema Corte vão fazer um levantamento de tudo que foi destruído, da estrutura do prédio aos móveis, computadores e objetos de valor artístico e histórico. Depois, a equipe encarregada do trabalho vai avaliar o que pode ser recuperado ou não. A presidente da Corte, ministra Rosa Weber, quer recuperar tudo até a sessão de abertura do ano judiciário no próximo dia 1º. As pessoas, mesmo estando revoltadas, têm que ter uma consciência que isso aqui é história nacional, né? Isso aqui é irrecuperável. E não pode servir de alvo da raiva das pessoas, né? É uma pena. E o Supremo Tribunal Federal vai implantar um gabinete extraordinário para acompanhar a reconstrução do plenário da Corte. A repórter Evne Araújo tem essas informações. Boa tarde, Evne. Como vai funcionar esse gabinete? Oi, Cadu, boa tarde. Esse gabinete vai ser composto por representantes de diversas áreas do Supremo Tribunal Federal, de órgãos públicos e instituições civis. O grupo vai ser coordenado pela chefe de gabinete da presidência, pelo diretor-geral da Secretaria do Tribunal e pelo secretário-geral da presidência. A equipe vai trabalhar diariamente aqui na sede do STF até a entrega do plenário da Corte, prevista para o dia 1º de fevereiro. A medida, segundo a ministra Rosa Weber, presidente da Corte, é para garantir a proteção dos serviços do Poder Judiciário e a integridade do regime democrático. Cadu. Sessão do direto do plenário marcada para o dia 1º de fevereiro, portanto, você vai acompanhar ao vivo aqui na TV Justiça. E a ministra da Cultura, Margareth Menezes, fez uma vistoria dos danos causados no prédio do Supremo Tribunal Federal. Acompanhada do secretário executivo da pasta, Márcio Tavares, e do recém-indicado presidente do IPHAN, Leandro Graz, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, pôde ver de perto os estragos deixados após os ataques terroristas que aconteceram no domingo, dia 8 de janeiro. Todos os andares do prédio sede foram atingidos. De longe, é possível ver que os vândalos quebraram vidros, fizeram pichações e destruíram o plenário da Corte. A visita durou quase 1 hora. O grupo esteve em todas as salas, inclusive nos salões Nobre e Branco, locais onde havia obras de arte. É realmente a negação do respeito pelo Brasil, a negação do respeito pela democracia, a negação do respeito pelo Poder Judiciário. É muito profundo, eu não tenho palavras para traduzir a tamanha bestialidade do que está ali dentro. Respeito com as instituições democráticas, com o país, com a cultura brasileira, com o patrimônio cultural, com as obras de arte, com a memória histórica, né, de todos que construíram a cidade de Brasília. O país é um profundo desrespeito. Acho que o país nunca viveu isso. Depois da visita, o grupo informou que a estimativa dos danos será concluída até o dia 12 de janeiro, quando será possível ter dimensão dos custos e do que poderá ser recuperado. Os responsáveis pelos acervos de cada instituição já estão em contato, a Superintendência do IPHAN no Distrito Federal já está participando desse levantamento técnico, servidores que compreendem como que se dá essa dinâmica da identificação de todo o catálogo e, dentro do tempo, na medida que
a gente for conseguindo organizar essas informações, vocês vão ter acesso e a gente vai publicar, o Ministério vai divulgar exatamente qual foi o tamanho estimado desse prejuízo. No próximo bloco, em sessão do plenário virtual, ministros do Supremo votam para decidir se referendam a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o afastamento do governador Ibanez Rocha. Espero você. Até já. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão decidindo em sessão do plenário virtual se referendam a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Vamos voltar a chamar a repórter Evne Araújo, que tem as informações sobre como está essa votação. Olá de novo, Evne. Cadu, 5 ministros já votaram. O relator Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin. Todos foram a favor de referendar a decisão que afastou o governador Ibanez Rocha do cargo por 90 dias. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito para apurar as condutas do governador e também do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. O pedido se estende ao ex-secretário de Segurança Pública interino, Fernando Oliveira, e ao ex-comandante da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira. E em uma outra decisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva de Torres e do coronel Fábio Augusto. Vamos ver na reportagem. O ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Fábio Augusto Vieira, foi preso na tarde dessa terça-feira. Ele era o responsável pela corporação no último domingo, quando ocorreram os ataques contra o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. O ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, que está viajando aos Estados Unidos, se manifestou nas redes sociais. Ele disse que tomou a decisão de interromper as férias e vai retornar ao Brasil para se apresentar à justiça e cuidar da defesa dele. Escreveu ainda que sempre pautou as próprias ações pela ética e pela legalidade, que acredita na justiça brasileira, na força das instituições e está certo de que a verdade prevalecerá. A decisão do ministro Alexandre de Moraes atende a um pedido da Polícia Federal, que está à frente das investigações sobre a responsabilidade pelos atos antidemocráticos. No despacho, o ministro afirmou que as invasões às sedes dos 3 poderes só poderiam ocorrer com a anuência das autoridades competentes pela segurança pública e pela inteligência. Segundo Moraes, a existência de uma organização criminosa cujos atos têm ocorrido regularmente há meses, inclusive no Distrito Federal, é um forte indício da conivência e da aquiescência do poder público com os crimes cometidos, a revelar o grave comprometimento da ordem pública e a possibilidade de repetição de atos semelhantes caso as circunstâncias permaneçam as mesmas. Além das prisões preventivas de Anderson Torres e do coronel Fábio Augusto Vieira, Alexandre de Moraes também determinou busca e apreensão em endereços ligados às autoridades. Em relação à execução dos ataques terroristas, a Polícia Federal informou que mais de 700 pessoas envolvidas na destruição do patrimônio público e em acampamentos antidemocráticos foram presas e quase 600 detidos foram liberados por questões humanitárias, entre eles idosos, pessoas com problemas de saúde e pais e mães acompanhados de crianças. A pedido do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, será feito um mutirão de audiências de custódia dos presos em flagrante pelos atos de vandalismo ocorridos na Praça dos Três Poderes no último domingo. Segundo a Polícia Federal, até a noite desta terça-feira, 727 pessoas ainda estavam detidas. O mutirão será realizado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A ação conjunta vai atender os detidos que já foram transferidos para os presídios do DF. Tudo será acompanhado pela Corregedoria Nacional de Justiça, que também vai reunir as informações sobre as prisões feitas e as futuras.
O ministro Alexandre de Moraes se reuniu com o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, e com representantes dos 2 tribunais e da Polícia Federal. Na ocasião, todos concordaram com a necessidade da participação do Ministério Público e da Defensoria Pública na realização das audiências de custódia. Nas audiências serão analisadas a situação de cada pessoa presa em flagrante, a legalidade de como a prisão foi feita e se há ocorrência de alguma irregularidade, como tortura ou maus tratos. Ainda na audiência de custódia, o juiz vai decidir a necessidade ou não da manutenção das prisões. O Ministério Público Eleitoral no Rio de Janeiro pediu a prisão do deputado federal eleito Marcelo Crivella, do Republicanos, e mais 7 pessoas. Eles foram denunciados por crime eleitoral na investigação do chamado QG da propina, que apurava o desvio de cerca de 50 milhões de reais. Segundo as apurações, foram utilizados R$1 milhão na campanha de 2016, quando Crivella venceu a eleição para a Prefeitura do Rio. E nós vamos ver a seguir, vamos falar de saúde. Você vai conhecer algumas normas sobre o atendimento remoto, também chamado de telesaúde, que foi regulamentado. Voltamos já. A norma que regulamenta o atendimento médico à distância, prática conhecida como telesaúde, foi sancionada no último mês de dezembro. Com a nova lei, a expectativa do Ministério da Saúde é que mais cidadãos possam ser atendidos e ainda trazer economia aos cofres públicos. Esta cena, médico atendendo um paciente via internet, se tornou comum nos últimos 2 anos. Diante da crise sanitária da Covid-19, a chamada telesaúde foi permitida em 2020 em caráter emergencial e provisório no Brasil. Agora, a prática foi regulamentada e sancionada no dia 27 de dezembro. A nova lei permite que todas as profissões relacionadas à área da saúde, como médicos, fisioterapeutas e psicólogos, por exemplo, poderão oferecer atendimento à distância. Houve um longo processo de maturação. Então, nós, no período da pandemia, houve uma lei transitória onde houve uma liberação do uso da telemedicina em função da crise sanitária. A lei que veio, houve uma modificação. Inicialmente era um projeto de lei de telemedicina que passou para telesaúde. Esse termo telesaúde é mais amplo que telemedicina. A telemedicina diz respeito ao Conselho Federal de Medicina. A telesaúde já fala de todas as profissões e, assim, dessa forma, todas as profissões da área de saúde podem usar a tecnologia dentro das suas competências legais previstas em lei. Nós conversamos agora com a advogada especialista em direito médico, Paula Moura, que vai nos explicar um pouco mais sobre os direitos e deveres de médicos e pacientes na modalidade de atendimento remoto. Antes de mais nada, doutora Paula, muito obrigado pela presença aqui com a TV Justiça no Jornal da Justiça, primeira edição. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas os ouvintes. Um prazer é meu poder aqui contribuir de alguma forma. Doutora, vamos direto ao ponto. O que é obrigatório e o que é opcional na consulta remota? Na verdade, a consulta ela não é obrigatória, a modalidade remota de utilização. O médico ele vai ter que avaliar, se a gente estiver tratando da telemedicina ou o serviço prestado por outro profissional de saúde, vai avaliar se, no caso, é possível ou não que esse serviço seja prestado de forma remota. A lei confere ao profissional a liberdade e a autonomia de decidir de acordo com a necessidade, né, e a circunstância que envolve a situação. Da mesma forma como também não é obrigatório para o paciente aceitar esta modalidade de prestação de serviço. O paciente pode se recusar. Por isso é importante que haja uma avaliação pelo profissional e o consentimento do paciente para que a prestação de serviço de saúde seja dada pela via, utilizando os meios digitais de comunicação, de informação e, portanto, garantindo os cuidados de saúde desse paciente. Só na medicina privada ou isso também se estende ao SUS? A lei 14.510, né, recém-sancionada, ela vai alterar a lei do SUS, a lei 8.080 de 90. Então, a um primeiro momento, poderíamos pensar que se trataria
de acesso na área pública, no Sistema Único de Saúde. Mas não interpreto desta forma. No meu entendimento, ele vai se aplicar tanto no setor privado quanto também no setor público na saúde suplementar. Basta analisar em cada seara as normativas que serão aplicáveis, pertinentes ao setor público e privado. Há pontos que tanto o médico quanto o paciente têm de prestar atenção a partir dessa regulamentação pela lei? O médico, quando ele presta esse serviço, ele tem que se preocupar muito com os meios que serão utilizados para a proteção de dados desse paciente, né? Importante a gente observar que a telemedicina, ela traz muitos benefícios para a população em geral, para o paciente individual, mas também traz riscos. Então, é importante que o médico explique e esclareça, obtenha o consentimento do paciente, utilize meios seguros para se comunicar com o paciente, a proteção e segurança desses dados, para evitar aí uma violação, um vazamento. Da mesma forma, o paciente tem que se resguardar, tem que saber utilizar esse meio de comunicação, tem que saber trazer as informações adequadas para não comprometer, inclusive, o seu tratamento. Então, há uma via aqui de mão dupla, né? Tanto o médico quanto o paciente terão direitos e deveres que deverão ser observados para uma melhor qualidade na prestação do serviço. Emissão de receita e atestado médico. Muda alguma coisa? Tecnicamente, a lei não vai tratar especificamente sobre isso. Já existiam resoluções, portarias, tanto do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Medicina, para viabilizar a utilização de documentos médicos na forma digital, né, por forma online. Então, isso vai já continuar sendo regulado por portarias e resoluções, né, convênios entre o Conselho Federal de Medicina, o Conselho de Farmácia, a utilização de leis já específicas que vão tratar sobre certificado digital, assinaturas digitais, para garantir aí que haja esses documentos médicos, por exemplo, não só atestado, quanto receita, quanto laudos, pedidos de exame, que sejam feitos na forma digital. E isso vai continuar tendo as normas pertinentes que vão regular de acordo com os limites, inclusive até no que tange às receitas médicas pela Anvisa, do que pode ou não ser objeto de receita pelo método, né, digital e não de forma escrita, como acontece, por exemplo, em relação às receitas controladas. Aí, nesse caso, não será possível utilizar a receita eletrônica. Confidencialidade médico-paciente, um tema quase sagrado, está previsto na lei. Sim, esse tema já é um direito antigo que os médicos sempre se preocuparam muito, né? Ao mesmo tempo que o paciente tem o direito de ser resguardado o seu sigilo, as informações, os seus dados, o médico tem o dever de propiciar aí a guarda disso. Então, há aí a necessidade de proteção, porque esses meios digitais permitem uma forma de envio e de recebimento, né, que pode gerar uma certa vulnerabilidade, principalmente porque estamos falando de dados que a Lei Geral de Proteção de Dados, que se aplica aqui nessa relação jurídica, como dados sensíveis. Então, essas informações, além do que já existia do ponto de vista ético, né, por parte dos profissionais médicos, de ter esse dever de salvaguarda, agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, torna mais enfático, apesar de ser um direito fundamental também do próprio paciente, algumas medidas e direitos desse titular de dados no que diz respeito à confidencialidade. Doutora, muito obrigado pelas informações. Uma boa tarde, continuamos acompanhando. Eu agradeço. Boa tarde a todos e todas. O ministro Jorge Mussi deixa o Superior Tribunal de Justiça após 15 anos de atuação na Corte. O decreto que concede aposentadoria ao magistrado a partir dessa terça-feira foi publicado no Diário Oficial da União em dezembro. Natural de Florianópolis, Jorge Mussi se formou em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atuou na advocacia e exerceu, entre outros cargos, o de Procurador-Geral de Florianópolis. Na magistratura, foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral Catarinense e desembargador do Tribunal de Justiça Estadual, órgão que presidiu de 2004 a 2006.
entrou no STJ em dezembro de 2007. De lá para cá, ele deixou um legado na história do Tribunal da Cidadania, o que foi enaltecido durante os últimos julgamentos com a participação do ministro em dezembro do ano passado. Você é muito querido por todos nós e seu carisma, caráter e profissionalismo nos farão muita falta. Sem você, o Tribunal da Cidadania, com alguma tristeza, este local de trabalho ficará mais pobre, mais triste, mas por você também nos alegramos. Os ministros dessa casa e servidores, ao longo desses anos, aprenderam a admirá-lo pela sua dedicação e sensibilidade, evidenciadas em cada decisão e em cada voto proferido, em cada gesto de generosidade e amizade. Eu não esperava por isso, mas sabia que Vossa Excelência era extremamente querido por advogados, por procuradores, membros do Ministério Público, por juízes do Brasil inteiro, por ministros. Para nós é muito triste, ministro, tenha certeza disso. Além da sessão de despedida no colegiado da terceira sessão, o ministro Jorge Mussi foi homenageado em sua última participação na quinta turma. A sua sabedoria como julgador, como grande penalista, como uma das figuras marcantes que, com certeza, está registrado já na história deste Superior Tribunal de Justiça. Homenagens também foram feitas pelo ministro Humberto Martins, que integra a segunda turma. Martins dirigiu o STJ durante o biênio 2020-2022, ao lado do então vice-presidente Jorge Mussi. Que o ministro Jorge Mussi é um exemplo aqui para todos nós. E eu, em particular, posso dizer da sua lealdade, da sua competência, no exercício, ministro Hermes, da presidência, onde ele demonstrou, além da sua capacidade técnica, a sua capacidade humanística, não só jurídica. Houve ainda mais homenagens prestadas na Corte Especial durante a última sessão de Jorge Mussi no colegiado. O ministro Jorge Mussi atuou com plenitude, reparou iniquidades, assegurou direitos fundamentais do cidadão, contribuindo para uma sociedade melhor. A obra forjada pelo ministro Jorge Mussi é marcante, desincumbindo-se com senso de justiça e sabedoria de sua nobre missão. E, sobretudo, como um líder entre seus pares, por sua lhaneza, sabedoria e, sobretudo, por sua humanidade, por seu caráter conciliador. Sua história nos enche de orgulho, caro ministro. Saiba que a Ordem dos Advogados do Brasil o aguarda em festa, de braços abertos. Estamos ávidos para recebê-lo novamente em nossas fileiras. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, exaltou não apenas a passagem de Jorge Mussi pelo tribunal, mas toda a trajetória jurídica do ministro. Por mais de 40 anos, Vossa Excelência serviu à justiça e ao cidadão, primeiro como advogado e depois como magistrado. Por isso, apesar da tristeza em perder o agradável convívio com Vossa Excelência, é momento de parabenizar a firmeza de seus passos dados, sempre nutridos pelo compromisso com que exerceu a profissão que a vida lhe predestinou. Em sua participação final na Corte Especial, Jorge Mussi se emocionou. Como lembra Vitor Hugo, alguns pensamentos são como orações. Há momentos nos quais, seja qual for a posição do corpo, a alma agradecida está de joelhos. É assim como se encontra a minha. Muito obrigado. E vamos voltar ao vivo à Praça dos Três Poderes com a repórter Evne Araújo, que tem mais informações sobre a sessão em plenário virtual que referenda a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Evne, com você.
Cadu, mais um voto registrado agora há pouco no sistema do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, desta vez do ministro Luiz Roberto Barroso. Portanto, maioria formada para referendar a decisão do relator ministro Alexandre de Moraes para o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Vamos à contagem de votos. Votaram relator, ministro Alexandre de Moraes, o decano do STF, ministro Gilmar Mendes, a ministra Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Edson Fachin e o ministro Luiz Roberto Barroso. Cadu, eu volto contigo no estúdio. Obrigado, Evni. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima tarde e continue com a nossa programação. Estamos de volta.